Amém? Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 32, 33 e 34. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Senhor Deus, derrama sobre nós a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Visita nosso coração, fala conosco. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos instrui a conhecermos a verdade. Porque somente a verdade é que liberta o homem. E quando a palavra diz a respeito de verdade, ela está falando especificamente de Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós lemos aqui, e conhecereis a verdade, nós podemos ler esse texto e conhecereis ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus lhes libertará. Em outro texto, a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação é somente através da verdade, através do Senhor Jesus. E Deus quer que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que os homens conheçam a verdade. E a verdade está na palavra de Deus. A verdade absoluta está na palavra de Deus. À medida que os anos passam, ou à medida que os anos passaram, os homens vêm criando teologias. E a grande maioria dessas teologias, elas trazem um prejuízo para a vida espiritual do homem. Nós temos a teologia de uma vez salvo, salvo para sempre. É uma teologia terrível que induz o homem a permanecer como está. Se aceitou o Senhor Jesus, não importa o que você faça, você está salvo. E nós entendemos pela palavra de Deus, que é a verdade, que é diferente. Outras teologias, a graça é irresistível. Se Deus quiser te salvar, inevitavelmente você vai ser salvo, você queira ou não. E na realidade nós entendemos que a salvação, ela depende também de um esforço do homem. Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas precisa haver um esforço daqueles que querem ser salvos. Deus deixou o homem livre para fazer essa escolha. O conselho de Deus é que o homem escolha a vida, mas o homem tem o direito a escolher a morte. Deus quer que todos sejam salvos, mas o homem tem o direito de escolher a condenação. Então nós vemos que essas teologias são maléficas à vida espiritual. Uma teologia moderna é a teologia da prosperidade, onde os homens vão para as igrejas, vão buscar a Deus, esperando receber de Deus um bem material, aqui nesta vida. E o apóstolo Paulo, ele vem dizer que se nós buscarmos a Deus somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não importa o seu bem, não importa a sua vida financeira, a sua condição financeira, você, se busca Deus somente para esta vida, você é o mais miserável dos homens. É o que diz a palavra. Então, também é uma teologia que faz mal, maléfica à vida espiritual. Outra teologia moderna também, dos nossos dias, é a teologia da hipergraça. Talvez essa seja a teologia que mais vai encher o inferno de crentes. A teologia da hipergraça. Uma graça tão grande que não importa o que você faça, Deus te ama. Não importa a sua vida, Deus te ama. Como se Deus fosse cego às coisas que você faz depois que você aceita o Senhor Jesus. E nós vemos que
é diferente. Nós vemos que não pode ser dessa forma. Nós precisamos servir a Deus com integridade, é o que Deus nos pede, em obediência. Nós precisamos disso. Alguns dias atrás, um irmão me mandou uma mensagem falando, e nós conversando, a nossa conversa evoluiu para a salvação. E eu citei para ele o texto de Efésios 2, a partir do versículo 8, que diz que pela graça nós somos salvos. A graça maravilhosa de Deus nos leva à salvação. E no texto diz que isso não vem de nós. É dom de Deus, é um presente que Deus dá aos homens. E diz também que não vem das obras, para que ninguém se glorie. E ele me disse, pastor, mas aí eu fiquei confuso. Porque se não vem de nós, se não vem das obras, como que eu posso fazer esse esforço para alcançar a salvação? E o que ele me disse foi o seguinte, porque eu tenho entendido que Deus me ama, não importa a minha condição, Deus me ama. E por esse amor, somente por esse amor, Deus me salvou. Falei, glória a Deus, é isso mesmo, Deus te ama. Deus te ama. Mas não foi por esse amor que Ele te salvou. Por esse amor, Deus disponibilizou a salvação a você. Agora você se esforça para merecer essa salvação. Então é diferente. Ele me citou João 15. João 15, capítulo 16. Quando diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele diz que Deus o escolheu para a salvação. Não foi ele que quis, mas Deus que escolheu. E então eu entendi que a concepção dele estava um pouco equivocada de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então todos os homens estão inseridos nesse amor incondicional de Deus. A palavra nos fala que Deus nos amou sendo nós inimigos de Deus. Deus nos amou a si mesmo. Então, o amor é universal. E através desse amor, Deus disponibilizou a salvação. Salvação vem pela graça, por meio da fé. Então, essa graça que Deus revelou ao homem, ela induz o homem à salvação. Mas o homem, ele precisa de um processo na sua vida. Ele precisa de santificação. A palavra nos fala lá em Hebreus 12, versículo 14, nos diz que sem salvação, sem santificação, ninguém verá a Deus. E a teologia da hipergraça nos diz que Deus não se importa com a nossa vida. Deus só quer saber se você entendeu o amor dele por você. E a partir daí não importa mais o que você faça. E que quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, a única coisa que Deus vai querer saber de nós é se nós entendemos o amor dele. E não importa o que nós fizermos. Essa é a teologia da hipergraça. Uma graça que nos leva à salvação, indiferente daquilo que nós fizermos. É como se fosse uma graça cega. Como se Deus fechasse os olhos às coisas que nós fazemos. É uma graça incondicional. Qualquer que seja a nossa vida, qualquer que sejam os nossos caminhos, nós vamos herdar a salvação, porque a graça de Deus nos dá salvação. É uma graça cega. Como se Deus mudasse o seu caráter, como se Deus mudasse a sua ética a partir do momento que nós entendemos essa graça e esse amor maravilhoso de Deus. A palavra nos diz que em Deus não há sombra de variação. Deus não muda. O caráter de Deus, ele não muda. O que era desde o princípio permanecerá até os dias finais. Da mesma forma que Deus tratou a moral e a ética, Deus vai continuar tratando. Então Deus não fecha os olhos ao que nós fazemos depois que nós aceitamos essa graça salvadora. Quando nós lemos Apocalipse capítulos 2 e 3,
que fala a respeito das cartas que Jesus manda que João escreve. É uma coisa que há em comum entre todas as cartas, entre as 7 cartas, é a expressão: eu conheço as tuas obras. Deus não fecha os olhos à nossa vida aqui na terra. O texto que nós lemos hoje, no início do culto, diz que Deus se inclina para ver o que há nos céus e na terra. Deus está com os seus olhos abertos para ver a nossa vida, a nossa conduta, como nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que essa graça que nos leva à salvação também é a mesma graça que nos faz merecer ou alcançar essa salvação. A graça que nos livra do pecado, que perdoa os nossos pecados, também é a mesma graça que nos faz resistir ao pecado. Nós vemos o Senhor, quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, falando exatamente isso. Porque a graça maravilhosa foi revelada aos homens para o perdão dos pecados, mas também essa graça nos leva a viver uma vida de santificação, uma vida de santidade na presença de Deus. Nós precisamos procurar essa santificação a cada dia. A nossa natureza humana que nos leva a pecar não pode ser desculpas para que nós vivamos no pecado. É comum nós vermos as pessoas pecarem e dizer: mas a carne é fraca. Não é o que está escrito na palavra de Deus? A carne é fraca. E a teologia da hipergraça nos leva a buscar na palavra de Deus as coisas os textos que cooperam com o nosso entendimento. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nos últimos dias aparecerão homens que amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Se a pessoa fala aquilo que eu gosto, eu sigo ele. Se ele fala aquilo que confronta o meu pecado, aí esse não serve para mim. E as pessoas dizem: a carne é fraca, mas esquecem do restante do versículo, que diz: mas o Espírito está pronto. Aleluia. Os servos de Deus vivem em espírito e não na carne. Aqueles que um dia receberam a graça maravilhosa de Deus, eles vivem em espírito, e o Espírito está pronto. Nós rejeitamos as obras da carne. A carne é fraca, a nossa natureza humana é fraca, mas nós vivemos na força do Senhor. Aleluia. Não na nossa força, porque nós vivemos em espírito. Nós caminhamos em espírito, buscando a santificação. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus manifestou a nós essa graça para que, além da salvação, nós possamos também caminhar rumo à eternidade, buscar santificação, porque se nós não estivermos santificados, nós não veremos a Deus. E também há uma expressão que as pessoas dizem: o Senhor Jesus disse: vinde a mim como estás. O Senhor Jesus nunca disse isso, não registrado na sua palavra. Não tem esse texto na Bíblia: vinde a mim como estás. Embora que Jesus nos receba como nós estamos, mas isso não tem na Bíblia. Mas as pessoas colocam, porque é bom. Vinde a mim como estás. Na verdade, Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é um encontro que nós temos com o Senhor Jesus: vinde a mim. Mas o Senhor Jesus nos alivia do nosso pecado, que é um cargo sobre a nossa vida, que é uma condenação, é um jugo sobre a nossa vida. O Senhor Jesus nos alivia dele. Então o Senhor Jesus nos chama a ter um encontro com Ele, mas também nos chama a ter uma vida de santificação, onde o Senhor Jesus há de nos libertar do nosso pecado. Porque somente a verdade, somente o Senhor Jesus pode libertar o homem do seu pecado. Então o que o Senhor Jesus disse é: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas vezes as pessoas dizem que vinde a mim como estás, permaneça como estás. O Senhor Jesus nunca disse.
porque senão essa graça ela não seria uma graça completa. Seria uma graça que simplesmente apresenta o Senhor Jesus, mas uma graça que não pode libertar o homem do seu pecado. E a graça que o Senhor nos apresenta, a graça que é manifestada, é uma graça completa, é uma graça que perdoa os pecados, mas que também livra o homem do pecar. É uma graça que modifica, que muda a natureza do homem, para que nós possamos dizer, como Paulo dizia, não mais vivo eu, agora Cristo vive em mim. A vida que nós vivemos é uma vida que Cristo tem vivido em nós, uma vida de santificação, uma vida de transformação, de conversão. Deus nos chama a sermos convertidos, não somente a termos um encontro, mas termos uma vida transformada. O Senhor Jesus, quando Ele apresenta a salvação ao homem, Ele diz dessa forma: procurai entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Meus irmãos, são poucos os que têm esse encontro com o Senhor Jesus. Mas depois deste encontro há um caminho apertado, há um caminho de esforço, há um caminho de renúncia. Salvação é renúncia. Quando nós encontramos o Senhor Jesus, tivemos esse encontro maravilhoso, esse encontro transforma a nossa vida. Agora nós renunciamos àquilo que nós gostávamos, àquilo que nós éramos. Agora somos nova criatura na presença de Deus. Esse caminho é um caminho que nós precisamos renunciar àquilo que nós éramos. Nós precisamos de renúncia. É um caminho apertado, um caminho onde não cabe os meus desejos, o meu jeito de ser, a minha vida errada. É um caminho que só cabe santificação, onde toda a bagagem que eu trago, todo o jugo que eu trago precisa ser deixado para fora, porque esse caminho é um caminho estreito, e nesse caminho nós só conseguimos seguir se nós formos com o Espírito Santo. Não é pelo nosso esforço que nós vamos conseguir somente auxiliados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, Ele dá esse conselho ao homem: procurar entrar pela porta estreita, porque é essa porta estreita que leva à salvação, que leva à vida. E o que nós vemos nos últimos dias são as igrejas, é o Evangelho apresentando uma porta larga. Vinde como estás, Deus te aceita. Não precisa mudar a sua vida, você pode continuar. Nós vamos até oferecer algumas coisas que você tinha lá fora, aqui dentro também, porque Deus te ama. E nós vemos que o amor de Deus, ele é incondicional para todos os homens, mas a salvação, ela é condicional. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna, ela é condicional. O amor de Deus não. Deus ama a todos, mas a vida eterna, a salvação é condicional. Para que todo aquele que nele crê, se você não crer no Senhor Jesus, você não tem a salvação. Salvação é para quem crer. E aqueles que creem, eles amam o Senhor. E os que amam o Senhor cumprem os seus mandamentos. E o mandamento do Senhor é que nós sejamos santos, porque Ele é santo. E o Senhor Jesus nos deu o exemplo quando esteve entre nós, sofrendo as mesmas paixões que nós sofremos, tendo os mesmos convites que nós temos. E o Senhor Jesus, em tudo, Ele não pecou. Em tudo, Ele foi santo. E Ele nos chama
a essa santificação. Então a graça de Deus é que nos leva a essa santificação. A palavra de Deus lá em Tito, nós vamos ler lá rapidamente. É um livro até difícil de encontrar. Quem encontrar primeiro aí já lê para nós. Tito, encontrei aqui. Tito 2:11 diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Então a salvação, ela foi disponibilizada a todos os homens. Quando Paulo fala a respeito do amor de Deus, lá em Romanos 5, Paulo diz assim: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então essa graça levou o Senhor Jesus a morrer na cruz pela nossa vida. A graça salvadora de Deus foi manifestada a todos os homens. Mas também esta graça, versículo 12, diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Essa graça que nos salvou, ela também nos leva a andar piamente, a andar em justiça, a andar em obediência a Deus, aguardando o dia em que o Senhor Jesus virá nos buscar. Então a graça não é uma graça cega. Deus, ele não fecha os olhos às nossas atitudes. E Deus, ele diz a cada um de nós, como diz às 7 igrejas. Não houve nenhuma igreja que o Senhor Jesus não disse essa expressão: eu conheço as tuas obras. E o que Deus tem a dizer aos homens nesses dias, no presente século: eu conheço as tuas obras, eu estou vendo os teus caminhos, eu estou vendo as suas atitudes. E aqueles que não andam segundo a vontade de Deus, eles não herdarão o reino de Deus. É o que diz a palavra. Somente aqueles que andam piamente, sóbria e justamente, eles estão aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus nos chama à santificação. Em nenhum momento Deus fechou os olhos à nossa santificação. Deus cobra de nós santificação. E a palavra nos diz que sem santificação nós não veremos a Deus. Deus cobra de nós santificação. Essa graça maravilhosa não está com seus olhos fechados pelos nossos caminhos. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fazemos. Vamos prestar conta de Deus. A palavra de Deus diz que tudo que se faz debaixo do sol trará a Deus a juízo. Então a nossa vida vai ser cobrada. A hipergraça, essa teologia maléfica, maligna, que nesses últimos dias haverá de encher o inferno de crentes que estão firmados nessa hipergraça, nessa graça tão maravilhosa que só conta o encontro com o Senhor Jesus, mas não conta uma vida de transformação. A mesma graça que nos leva à salvação também nos leva a rejeitar o pecado, a viver justamente, a viver buscar andando segundo a vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que seu Espírito Santo possa cooperar conosco nesta caminhada, um caminho estreito, apertado, onde nós só conseguimos trilhar se formos auxiliados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que intercede por nós, é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado,
Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguiremos trilhar esse caminho estreito que leva à vida eterna. Que nós possamos entender a graça de uma forma completa. Uma graça que nos apresenta a salvação, que nos apresenta o perdão dos pecados, mas também uma graça que nos leva a rejeitarmos o pecado e viver uma vida de santidade e de santificação na presença de Deus. E que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.